Nossa ênfase juntos consiste nessa descoberta, na única descoberta que de fato nos interessa. É a descoberta divina, é a descoberta de Deus. Apenas essa compreensão direta da realidade divina pode terminar, romper, realmente pôr fim a essa confusão em que, como seres humanos, nós nos encontramos. É por isso que aqui nós estamos enfatizando com você a beleza desse encontro, que é esse encontro com a realidade divina, com a realidade de Deus. Repare, todos nós sabemos a importância de aprender as coisas. E tudo nós temos que aprender na vida. Afinal, por que somos levados para a escola logo nos primeiros anos das nossas vidas? Ainda pequenos, somos conduzidos à escola. Mas que lugar tem esse aprender que adquirimos ao longo de toda a vida? Esse aprender é algo fundamental, sim. Em todos os aspectos da vida, nós precisamos aprender. E aqui, quando lidamos com essa questão da verdade, com esta realidade que é a realidade divina, nós também precisamos aprender. E todo esse conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, para no mundo funcionarmos eficientemente e adquirirmos na vida, nesse mundo, um lugar, uma posição, sem uma real visão da verdade sobre quem nós somos, toda e qualquer realização se mostra no final dos nossos dias como apenas uma realização humana, mundana. E a verdade é que, em meio a tudo isso, nós passamos uma vida inteira carregados de contradições, de conflitos e de problemas. Nós vivemos internamente, psicologicamente em desordem. Apesar de termos adquirido na vida esse aprendizado. Assim nós funcionamos tecnicamente, adquirimos uma habilidade profissional. Nós conseguimos com isso, na vida, aquilo que todos à nossa volta também conseguem. Conseguimos posição, reconhecimento, conseguimos bens materiais. Então, as realizações externas estão aí, mas nós não temos essa verdade interna. Nós não temos essa ciência da realidade divina. Isso porque não sabemos nada sobre quem nós somos. Nada a respeito da verdade de nós mesmos. Porque isso a sociedade não nos dá. A cultura não nos dá isso. O mundo não nos dá isso. Os nossos pais não nos ensinam a verdade sobre quem nós somos. Porque eles desconhecem a verdade sobre eles mesmos. No mundo, os nossos educadores, professores, eles nos dão uma formação, mas essa formação, parte dessa formação, nos dá uma forma de comportamento no mundo que não nos garante real liberdade, real amor, real felicidade.
E é isso que nós precisamos: liberdade, amor e felicidade. Então, adquirir uma formação, uma capacidade, uma habilidade de lidar com os assuntos no mundo, adquirindo dinheiro, bens, móveis, imóveis e resultados diversos, sem a ciência da realidade, da verdade, que é a ciência da própria vida, nesta condição, a vida do ser humano é um fracasso. Ele realiza tudo na vida, mas não realiza Deus. Não realiza a verdade sobre ele. A nossa experiência de vida no mundo já nos mostrou inúmeras vezes. Mesmo as pessoas que queremos ser como elas, que gostaríamos de parecer como elas, de ter exatamente o que elas têm e realizar exatamente o que elas realizaram. Essas pessoas, elas nos estimulam apenas a ambição, a inveja. Mas quando olhamos para as suas vidas, assim como quando olhamos para aquilo que se passa dentro de cada um de nós, na condição em que nós nos encontramos, nós percebemos. Ainda nos falta algo, e esse algo é essa ciência. É essa ciência divina. Porque somos infelizes. Então, aquilo que nós recebemos na vida nos dá uma formação. E assim adquirimos, ao longo dos nossos anos, uma mente prisioneira de valores, crenças, padrões de comportamento, de ideias. Isso se constitui de condicionamento. Portanto, nós temos uma mente condicionada. Então, tudo isso que nós adquirimos na vida, como formação, nos deu apenas um modo de comportamento, de fala, de pensamento, de movimento na vida, dentro desse condicionamento. Será essa a função do aprender, do aprendizado? Não existirá algo além disso para cada um de nós? É isso que nós começamos aqui a fala já declarando. Sim, existe. É aquilo que está presente quando a ilusão termina. A nossa vida nesse quadro, dessa forma, nesse formato, é uma vida dentro da ilusão. Essa ilusão está presente em razão da ignorância. O elemento principal, fundamental, nesse encontro com a verdade, nesse encontro com Deus, o elemento principal nesse aprender, nesse real aprender, na verdade, da beleza desse novo aprendizado, porque é disso que nós precisamos. Um novo aprendizado. O elemento principal aqui é a compreensão da verdade, daquilo que se passa com cada um de nós,
nesse instante, nesse momento. Então, aprender sobre o autoconhecimento. Esse é um assunto aqui no canal. Nós temos uma extensa playlist sobre esse assunto aqui. Aprender sobre o autoconhecimento é a coisa mais importante na vida. Existe uma pergunta que alguns formulam, e a pergunta é: como obter o autoconhecimento? Então vamos perceber algumas coisas aqui. Nós já aprendemos a ler, já aprendemos a escrever, nós já adquirimos uma profissão, nós já nos ocupamos com ela, já adquirimos dinheiro, já compramos isso, compramos aquilo outro. Mas nós não temos a ciência da verdade sobre quem nós somos. Então, como obter o autoconhecimento? Como ter essa aproximação da verdade daquilo que nós somos, daquilo que se passa aqui, nesse instante conosco, daquilo que expressamos, daquilo que sentimos. Portanto, aprender a ler, a escrever, adquirir uma profissão, ganhar dinheiro, constituir uma família, realizar no mundo alguma coisa. Veja, a maioria das pessoas para exatamente aqui. Nesses encontros, juntos, estamos trabalhando aqui com você uma nova aproximação da vida. E lhe perguntando se é ou não possível nesta vida realizarmos algo diferente de tudo isso. Tomarmos a ciência desta realidade, que é a realidade de Deus. Isso requer o fim de uma mente condicionada. O ser humano ele está vivendo dentro de um condicionamento mental, dentro de uma programação psicológica. Essa é a estrutura da pessoa. Esse sentimento, pensamento, sensação e emoção de ser alguém. Nesse movimento na vida, para realizar o mundo externo, para alcançar projetos, realizações humanas, realizações no mundo. Isso está dentro desse condicionamento mental. O que nós, como seres humanos, não conseguimos perceber, nós já evoluímos muito em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. Mas como seres humanos, nós não conseguimos ainda perceber que há uma razão de ser para essa vida, para essa existência. E nós desconhecemos isso. Dificilmente nós nos envolvemos com a visão do propósito, do verdadeiro propósito da vida. Nós não nos perguntamos a respeito disso. Nós não nos inquirimos a respeito disso. Não fazemos a nós mesmos essa pergunta. E a pergunta é: quem sou eu? Qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre a vida? Qual é a verdade sobre Deus? Porque há uma realidade presente que ultrapassa e está além de tudo isso que nós conhecemos. Ou nada disso tem sentido. Nada disso tem qualquer propósito. Real e verdadeiro propósito.
O ser humano tem evoluído cientificamente, tecnologicamente. Então nós fomos capazes de grandes realizações, coisas maravilhosas nós construímos com a tecnologia, com a ciência. Mas também, juntamente com isso, nós construímos armas de destruição. Então, nós vivemos dentro de um campo onde estamos dentro de um padrão de expressão de dualidade. Então, o conflito está estabelecido dentro de cada um de nós e se expressando externamente a todo instante. Então, toda a nossa capacidade de realizações maravilhosas na tecnologia, na ciência, tudo isso também fica a serviço da confusão, da desordem e do sofrimento humano. Assim, nós confundimos toda essa nossa capacidade de expressão como seres humanos, intelectualmente, de inteligência humana, de realizações, com a verdadeira inteligência. Aqui nós temos que investigar tudo isso. Nós não sabemos nada a respeito da verdadeira inteligência, do amor, da paz, da liberdade, da felicidade. Não sabemos nada sobre quem nós somos, não sabemos nada sobre Deus, porque, na verdade, nós estamos vivendo na ignorância. Então, nós somos capazes de grandes realizações, em razão do conhecimento e da experiência que, ao longo dos séculos, da história da humanidade, nós desenvolvemos. Mas mesmo em meio a tudo isso, nós continuamos vivendo na ignorância. E esse é o quadro da ilusão. E enquanto continuar essa ilusão, esse quadro da ilusão, essa ignorância, haverá sofrimento, haverá desordem, haverá problemas. Não é ignorante a ausência do conhecimento. É ignorante a ausência da verdadeira inteligência. Você pode ter muito conhecimento, uma grande habilidade científica, tecnológica. Mas se você não conhece a verdade divina, está presente a ignorância. Se você não conhece a verdade do seu ser, você é um cientista, você é um PhD em sua especialização, em sua área de trabalho e realização humana. Mas se você não conhece a verdade sobre você, você é um tolo. Você não é um sábio. Um sábio não sofre de ansiedade, de estresse, de angústia, de depressão. Ficou claro para ele essa questão também do medo? É a não compreensão disso. Quando não há compreensão, a ignorância prevalece. E se há ignorância, estamos dentro do quadro do sofrimento, da confusão, da desordem. Então não há sabedoria. Então estamos agindo como tolos,
mesmo com toda essa formação que nós temos. Então, nós somos tolos quando não há essa visão da verdade de Deus, da verdade divina. Então, a verdade sobre a ignorância é que ignorância não é exatamente a ausência do conhecimento. Ignorância é a ausência da compreensão. Você pode ter conhecimento, e muito conhecimento, e, no entanto, ainda está vivendo na ignorância. O seu conhecimento lhe habilita, lhe capacita a realizar coisas fora de si mesmo. Mas isso não lhe dá esta interna riqueza, que surge em razão da inteligência. Assim nós temos essa inteligência especializada para assuntos desse sonho de vida. Assim, a nossa habilitação, a nossa capacitação é para realizar nesta vida aquilo que todos realizam. E no final dos seus dias, todos deixam o mundo em confusão. Dentro desse estado confuso, de desordem e sofrimento, podemos realizar na vida, aqui e agora, o fim, por exemplo, do medo. Veja, como todos esses estados que acabamos de citar aqui, estresse, ansiedade, depressão, angústia, algo que está presente no ser humano, apesar de todas as realizações que ele tem, tudo isso está presente em razão da não aproximação dessa questão. Assim é a questão do medo. Então, qual é a verdade sobre o medo? O que é o medo? Uma resposta para essa pergunta requer uma aproximação dessa questão, porque, de fato, essa é uma questão. Você é um cientista, mas tem medo de ser abandonado, de ser traído, da sua esposa ir embora, ou do seu marido ir embora, ou de perder um ente querido, porque ele se foi ou porque ele faleceu. O medo é algo que está presente. Então nós temos toda essa capacidade de lidar com assuntos técnicos em nossa profissão. Será esse o propósito do aprendizado? Será esse o propósito da vida? A habilidade de fazer fortuna, adquirir bens, ter o nome em destaque, adquirir letras antes do nosso nome. E mesmo assim continuarmos na vida como criaturas carregadas de medo. Os medos são diversos. Nós temos medo de envelhecer, medo de adoecer, medo de perder os entes queridos, as pessoas que amamos ou que acreditamos amar. Temos medo de perder objetos, de perder os negócios, de perder as oportunidades ou de não obter o que desejamos. Então, o desejo é algo linkado também a essa questão do medo. E não sabemos nada sobre isso. Então, o que é o medo? Nós só podemos ter uma aproximação real disso tudo pelo estudo de nós mesmos, pela autoinvestigação, pela autoobservação.
É quando descobrimos o que é ter uma aproximação da ciência da meditação, que temos a revelação desta realidade divina, que é a realidade do nosso ser. Portanto, uma vida integral, uma vida completa, uma vida real, requer uma direta compreensão de tudo isso, não apenas de um aspecto, de uma parte, de um fragmento da vida, mas uma visão de totalidade da vida requer uma aproximação dela de uma forma nova. E só temos essa forma nova pelo autoconhecimento, pela visão da verdade sobre quem nós somos, que é quando temos, nesse instante, a ciência de Deus, a ciência da vida. Então, o fim para esta mente condicionada é o fim desses estados internos em que nós, como seres humanos, nos encontramos. Uma compreensão direta da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo, do estresse, da ansiedade, da angústia, da depressão e de todos esses quadros associados à pessoa, a esse mim, a esse eu. Porque nos aproximamos da realidade da vida, da compreensão desse propósito. Aqui estamos vendo com você o fim da ignorância. E, portanto, o fim desse quadro de ilusão, onde está presente toda forma de sofrimento psíquico, de condicionamento mental. Se é o fim de todo esse desespero, de toda essa confusão. Uma vida real é uma vida onde está presente a realidade do seu ser, que é amor, liberdade, paz, felicidade. Olhar para tudo isso, ter uma aproximação disso, nesse momento. É olhar para a vida como ela acontece, sem colocarmos dentro dela a ideia desse sentido de alguém presente, que é esse sentido do eu. Então, sim, podemos lidar com todos os assuntos da vida a partir desse conhecimento técnico, científico, mas de uma forma onde está presente a verdade da inteligência. Me refiro a essa inteligência divina, a essa inteligência espiritual. Essa é a inteligência de Deus, que se mostra presente quando o amor está. Se o amor está presente, temos a felicidade, temos a liberdade. É o que estamos com você aqui investigando, trabalhando com você. A visão clara sobre tudo isso requer o despertar de um novo modo de olhar para esse momento, para esse instante, para a vida como ela acontece. Aqui nos finais de semana, sábado, domingo, estamos juntos, investigando isso com você. Nesses encontros online. São encontros que ocorrem aos sábados e domingos. 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Quero deixar aqui um convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você,
Fica aqui um convite. Aproveita nesse momento, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real meditação na prática é aquilo que traz às nossas vidas esse perfume, o perfume da realidade divina, o perfume da realidade de Deus. A verdade é que há em nossas vidas muito pouco da presença